de março. E vamos agora então à catequese que o Papa Francisco irá fazer em italiano e teremos nessas línguas depois uma síntese. E a saudação aos grupos linguísticos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje coloquemos-nos à escuta da Magna Carta da Evangelização no mundo contemporâneo. A exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de São Paulo VI. É muito atual. Foi escrita em 75, mas é como se fosse escrita ontem. É muito atual. A evangelização é mais do que uma simples transmissão doutrinal e moral. Em primeiro lugar, um testemunho. Não se pode evangelizar sem testemunhar. Testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo, Verbo encarnado no qual a salvação se completou. Um testemunho indispensável, porque, antes de mais nada, o mundo precisa de evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhe seja familiar. Não é transmitir uma ideologia ou uma doutrina, entre aspas, sobre Deus. Não. É transmitir Deus que se faz vida em mim. Isso é testemunho. E também porque o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. O testemunho de Cristo é o primeiro meio de evangelização e, ao mesmo tempo, condição essencial para a sua eficácia, a fim de que o anúncio do Evangelho seja fecundo. Ser testemunho. Dar testemunho. É necessário recordar que o testemunho abrange também a fé professada, ou seja, a adesão convicta e manifesta a Deus Pai e Filho e ao Espírito Santo, que nos criou e redimiu por amor. Uma fé que nos transforma, que transforma as nossas relações, os critérios e os valores que determinam as nossas escolhas. Por conseguinte, testemunhar não pode prescindir da coerência entre aquilo em que se acredita e o que se anuncia. Ser crível não é somente dizendo uma doutrina, uma ideologia. Não. Se uma pessoa é crível, se há harmonia entre aquilo que crê e aquilo que vive, como crê e como vive. Tantos cristãos somente dizem de acreditar, mas vivem outra coisa, como se não fossem. E isso é hipocrisia. O contrário do testemunho é a hipocrisia. Quantas vezes nós ouvimos, mas este que vai na missa todos os domingos e vive assim, assim, assim? É verdade. Eu contra o testemunho. Cada um de nós é chamado a responder a 3 perguntas fundamentais, assim formuladas por São Paulo VI. Acreditas no que anuncias? Vives aquilo em que acreditas? Anuncias o que vives? Isso é harmonia. Vive. Você acredita naquilo que anuncia? Vive aquilo que acredita e anuncia aquilo que vive? Não podemos contentar-nos com respostas fáceis, pré-definidas. Somos chamados a aceitar até o risco desestabilizador da busca, confiando plenamente na ação do Espírito Santo, que age em cada um de nós, impelindo-nos sempre mais além, além dos nossos confins, além das nossas barreiras, além dos nossos limites de qualquer tipo. Nesse sentido, o testemunho de uma vida autêntica cristã comporta um caminho de santidade, assente no batismo, que nos torna participantes da natureza divina e, por conseguinte, realmente santos.
Santidade não é reservada a poucos, não. É dom de Deus e deve ser acolhido e feito frutificar para nós e para os outros. Somos escolhidos e amados por Deus. E devemos levar esse amor aos outros. Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização brota da santidade, brota do coração, que é cheio de Deus. Alimentada pela oração e, sobretudo, pelo amor à Eucaristia, a evangelização, por sua vez, faz crescer em santidade aqueles quantos a levam a cabo. Ao mesmo tempo, sem santidade, a palavra do evangelizador dificilmente chegará ao coração do homem dos nossos tempos, mas corre o risco de permanecer vã e infecunda. Assim, devemos estar conscientes de que os destinatários da evangelização não são somente os outros, aqueles que professam outras crenças, ou que não as professam, mas também a nós próprios, crentes em Cristo e membros ativos do povo de Deus. Nós devemos nos converter todos os dias, acolher a palavra de Deus e mudar de vida todos os dias. E assim se faz a evangelização do coração. Para dar esse testemunho, até a igreja, enquanto tal, deve começar pela evangelização de si mesma. Se a igreja não evangeliza a si mesma, permanece um pedaço de museu. Aquele que atualiza todos os dias é a evangelização de si mesma. Tem necessidade de ouvir sem cessar aquilo em que deve acreditar, as razões da sua esperança, o mandamento novo do amor. A igreja que é um povo de Deus, imerso no mundo, muitas vezes é levada por ídolos, mas tem sempre de sentir-se proclamar as obras de Deus. Ou seja, a igreja tem sempre necessidade de ser evangelizada. Precisa pegar o evangelho, rezar, sentir a força do Espírito que vai mudando o coração. Uma igreja que se evangeliza para evangelizar. Uma igreja que se evangeliza para evangelizar é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo e é chamada a percorrer um caminho exigente, um caminho de conversão, de renovação. Isso implica também a capacidade de mudar os modos de compreender e viver a sua presença evangelizadora na história, evitando refugiar-se nos âmbitos protegidos pela lógica do sempre se fez assim. Refúgios que adoecem a igreja. A igreja deve ir à frente, deve crescer continuamente para permanecer jovem. Essa igreja está inteiramente voltada para Deus, portanto, participa no seu desígnio de salvação para a humanidade e, ao mesmo tempo, está totalmente voltada para a humanidade. A igreja é uma igreja que se encontra dialogicamente com o mundo contemporâneo, que tece relações fraternas, que gera espaços de encontro, colocando em ação práticas de hospitalidade, acolhimento, reconhecimento e integração do outro e da alteridade, e que cuida da casa comum que é a criação. Isto é, que encontra dialogicamente o mundo contemporâneo. Dialoga todos os dias. Encontra o Senhor e dialoga com o Senhor. E deixa que o Espírito Santo, que é o protagonista da evangelização. Sem o Espírito Santo, somente poderíamos fazer publicidade da igreja. Nós não evangelizar. O Espírito Santo é em nós que nos impulsiona em direção da evangelização. E esta é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, renovo-vos o convite a ler ou reler a Evangelii Nuntiandi. Eu digo a verdade, eu leio frequentemente.
uma obra-prima de Paulo VI e a herança que nos deixou para evangelizar. Obrigado a todos vocês.